Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Que Deus os abençoe. Temos na palavra do Senhor, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando nos relata o seguinte: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona, a hora da oração. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. Eles opunham então à porta do templo, a porta chamada Formosa, o qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhes desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artérios, ou tornozelos, se firmaram, e ele, andando, saltando, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando por si mesmo, saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar e glorificar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de assombro e espanto pelo que lhes acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado Alpendre de Salomão. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1 ao 11. Vemos aqui um grande milagre, o poder de Deus, do Espírito Santo, operado ali na vida daquele coxo, o qual era enfermo, paralítico, não podia andar. Ele era coxo desde o ventre, desde que nascera. Então, um grande milagre aconteceu na vida dele. Mas, amigos, levem em conta, considerem junto comigo, que aquele coxo, já nos diz o texto, eles o punham na porta chamada Formosa, ali do templo, todos os dias. E nos diz aqui que era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo. Naturalmente, na cultura judaica, israelita, era considerado um homem na meia idade, digamos, de adulto, né? A partir dos 20 anos para cima. Então, notemos aqui, chamado de homem, era um adulto, que desde o ventre da sua mãe, desde o seu nascimento, ele era coxo. Quantos dias ele fora posto ali, colocado ali na porta, para pedir esmola aos que entravam. Agora Pedro e João subiam juntos ao templo. A hora nona, aqui já nos diz, e pela cultura lá dos judeus, que este horário para nós seria então às 3 horas da tarde. Eles entravam juntos. Observem aqui o detalhe importante para a vida, para a nossa vida hoje, no cotidiano, o efeito, os resultados que surtem e o que é positivo, a amizade, o companheirismo, de andar juntos, né? O próprio Senhor Jesus, quando na missão lá dos discípulos a pregar no início do seu ministério, ele ordena que vá de 2 em 2, porque é mais seguro, é mais prudente, né? Como diz um ditado antigo, em um provérbio, quando um cai, o outro levanta, se referindo ao companheirismo, à amizade, a estar juntos, a se ajudar. Como num casamento, quando duas pessoas se propõem
aquela amizade de Deus, aquele carinho sincero, estarem juntos em todas as situações. Quando um cai, o outro está ali, estendendo a mão para levantá-lo. Então assim é, no geral, na nossa vida, amizade, andar juntos, amizade, querer o bem um pelo outro. E ali estavam os amigos, os irmãos em Cristo, Pedro e João. Eles eram apóstolos, eles eram testemunhas, tanto do ministério, do nascimento, da vida de Cristo, conheceram na região, desde o seu batismo no Rio Jordão, por João Batista. E assim Jesus seguiu o seu ministério, e os irmãos, os apóstolos Pedro e João, que estavam entrando no templo para a oração, eles eram apóstolos, eram testemunhas da vida, da obra, do batismo, do ministério, da morte, da ressurreição do nosso Senhor Jesus. E ali estavam eles, não eram homens dotados de muita capacidade intelectual, quem sabe? Tudo indica que não eram doutorados, não eram escribas, não eram doutores da lei, mas eles conheciam certamente, em boa parte, a lei de Moisés, os escritos do Antigo Testamento, dos profetas, e sabiam e criam. Prova que eles seguiram a Cristo, serviram, foram testemunha da sua morte, da sua ressurreição, eram apóstolos de Cristo. Então, eles conheciam que desde o Antigo Testamento era prometido por Deus nosso Pai, pelo nosso Criador, era prometido um Messias, um Salvador, e este era o Messias, Jesus Cristo, ressuscitado, agora o qual havia sido assunto, subido aos céus, mas os apóstolos estavam ali como testemunha e talvez não muita sabedoria humana, a sua escolaridade talvez não seja tanta, mas na vida deles havia um diferencial, a unção, poder, autoridade do Espírito Santo de Deus. Poder, dons para curar, para libertar, dons poderosos do Espírito Santo, pois eles eram testemunhas da vida, do ministério, da ressurreição de Jesus Cristo. E eles haviam recebido, lá neste mesmo livro de Atos dos Apóstolos, os leitores da Bíblia sabem, capítulo 2, quando eles foram cheios do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes. Então não é por isso que eles são pentecostais, pela Bíblia, pela Palavra de Deus, pela Escritura do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, eles são espirituais, são cheios do Espírito Santo, batizados, revestidos do poder do alto. É isso que a Bíblia fala. Foi no dia de Pentecostes, mas foi o dia escolhido, foi o dia que os irmãos se reuniram e foram cheios do Espírito Santo. E agora não foi diferente. Quando aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, onde nos conta esse relato bonito, edificante na fé para todos que vão ouvir nesta hora. E espero que os amigos dêem um like para dar apoio ao canal e vejam que a intenção é levar a boa nova de Cristo, de salvação, de perdão, de paz, pelo poder do Espírito Santo e a palavra viva de Deus, o Evangelho de Cristo, a muitos corações, a muitas almas. Quem sabe, se não for o seu caso, muitos estão necessitando, carentes de ouvir, aprender a palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E aqui não foi diferente. Voltando a estes homens abençoados, e a graça, o poder e a glória do Senhor Jesus que estava sobre eles, Pedro e João entravam no templo, a hora nona, a hora da oração. E consta nos relata o texto, na continuação, que tudo indica que este coxo, ele era posto naquela porta todos os dias. Quem sabe Pedro e João já haviam passado por ele outras vezes. Mas tudo nos indica, no momento, nesse dia, que foi do Espírito Santo, não foi casualidade, foi obra divina, genuinamente divina, espiritual, do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, eles sentiram, eles foram movidos pelo Espírito Santo, e Pedro disse: olha para nós. E olhando para eles, Pedro disse: não tenho prata e não tenho ouro. Passamos um contraste agora. Vamos aqui analisar como a figura da balança, vamos fazer um paralelo. Não tenho prata nem ouro, apóstolos do Senhor Jesus, cheios do Espírito Santo, dedicados na obra,
dedicados à oração, à comunhão com Deus. Se fôssemos observar hoje alguns que se dizem apóstolos, bispos, alguns que se dizem grandes ministros aí, que buscam até... Não vamos fazer volta, né? Se me duvidarem, eu não vou falar nome, não sou de acusar ninguém, mas atitudes que Deus não se agrada, se dizendo servos, que biblicamente vem para servir, imitando a Cristo, servir para o bem dos outros. Quando cai na vez deles, são beneficiados com bom salário, são beneficiados com todo o agrado, toda a mordomia. Em vez de serem servos, servidores, eles buscam ser servidos pelas pessoas. E não vamos longe, não vamos longe. Se me duvidarem, eu conheço pessoas assim. Mas não estamos aqui para difamar ninguém, mas difamar as más atitudes que Deus reprova. E se dizendo servos, se dizendo ministros até do Evangelho e lideranças aí, né, espirituais, se enchem de tudo que é bom, conforto, mordomias, bens materiais, e muitas vezes deixam de assistir aquele necessitado, enfermo, paralítico, aquela ovelha doente, cansada, faminta, desanimada, desgarrada do rebanho, muitas vezes está lá morrendo. E ele muitas vezes, né, ou eles, né, eu estou incapacitado, não posso, a minha imunidade é muito baixa. Às vezes, muitas vezes, a humanidade é muito mais baixa do que a imunidade, né? Então, está na mão de Deus, é instrumento de Deus. Deus unge, Deus usa, Deus abençoa, e Ele vai em busca, resgate das almas, das ovelhas para o rebanho de Cristo, né? E aqui, apóstolos de Cristo, Pedro e João, subindo ao templo, na Porta Formosa, naquele dia, aquele foi o dia, eles foram movidos pelo Espírito Santo e disseram então ao coxo: olha para nós. E ele, fitando os olhos neles, Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, ministros de hoje, o que tenho, o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E ele foi sarado da sua enfermidade, daquele mal, e Pedro, estendendo a mão, tomou pela mão direita, o levantou, e seus pés e artérios se firmaram, e ele entrou no templo, pulando, saltando e louvando a Deus.